Galerinha, professora Rita na área. Como combinado, tô aqui hoje para apresentar de novo a professora Silmara, que vai trazer pra gente a segunda parte do livro A Mulher que Matou os Peixes, da Clarice. Esperamos que vocês gostem, curtam a leitura, prestem bastante atenção. Beijo carinhoso, abraço saudoso, até a próxima. Olá pessoal, a professora está de volta aqui para terminar o livrinho da Clarice. Lembra onde a gente parou? A gente parou na parte que ela estava falando dos macacos, que ela ia começar a falar dos macacos. Vamos lá? Imagine vocês que tinha saído para fazer compras e quando voltei e entrei em casa, senti que havia alguma coisa esquisita acontecendo. Todas as pessoas estavam no terraço dos fundos e fui olhar o que era que tinha ali. Vocês acreditem que eu não esperava jamais o que eu encontrei. Um macaco. Na verdade, era um mico, tão grande e forte como se fosse um filhote de gorila. Ele estava muito agitado e nervoso porque ainda não conhecia bem a casa. De pura agitação, subia de repente pelas roupas estendidas na corda, sujando todas as roupas lavadas. De lá de cima dava gritos, que nem marinheiro dando ordens ao navio, e jogava cascas de banana, mesmo que caíssem em cima de nós. Bom, esse mico enorme passou a morar conosco. Sempre que eu ia para a área de serviço, ele ficava tão alegre que pulava de um canto para o outro, sujando tudo. Vocês sabem muito bem que o macaco é o bicho que mais parece com as pessoas. Esse macaco até parecia ter vida humana, parecia como um homem maluco. Como ele fazia uma bagunça horrível na casa, resolvi dá-lo às crianças do morro que adoram o mico. Em casa, todo mundo ficou triste e zangado comigo. Passou-se mais de um ano. Uma tarde eu estava andando pelas ruas para comprar presentes de Natal. As ruas estavam muito cheias de pessoas comprando presentes. No meio daquela gente toda, vi um agrupamento, fui olhar. Era um homem vendendo vários micos, todos vestidos de gente, muito engraçados. Pensei que todos de casa iam ficar adorando o presente de Natal. Se fosse um miquinho, escolhi uma miquinha muito suave e linda, que era muito pequena. Estava vestida de saia vermelha e usava brincos e colares baianos. Era muito delicada conosco e dormia o tempo todo. Foi batizada com o nome de Lisete. Lisete, às vezes, parecia sorrir pedindo desculpas por dormir tanto. Comer, quase não comia e ficava parada, só no cantinho da sala. No quinto dia, comecei a desconfiar que Lisete não estava bem de saúde, pois não era normal o jeito quieto e calado dela. No sexto dia, quase dei um grito quando adivinhei: Lisete está morrendo. Vamos levá-la ao veterinário. Veterinário é o médico que só cuida de bichos. Ficamos muito assustados porque já amávamos Lisete e a sua carinha de mulher. Ah, meu Deus, como nós gostávamos de Lisete e como nós queríamos que ela não morresse. Ela já fazia parte da nossa família. Enrolei Lisete num guardanapo e fomos de táxi, correndo para o hospital de bichos. Lá deram-lhe imediatamente uma injeção para ela não morrer logo. A injeção foi tão boa que até parecia que ela estava curada para sempre, porque de repente ficou tão alegre que pulava de um canto do outro, dava gritos de alegria, fazia caretinhas de macaco mesmo, estava doida para agradar a gente. Descobrimos então que ela nos amava muito e que não demonstrara antes porque estava tão doente que não tinha forças. Mas quando passou o efeito da injeção, ela de repente parou de novo e ficou toda quieta e triste na minha mão. O médico então disse uma coisa horrível, que Lisete ia morrer.
Aí compreendemos que Lisete já estava muito doente quando eu a comprei. O médico disse que não se compram macacos na rua porque às vezes estão muito doentes. Nós perguntamos, muito nervosos: e agora? O que o senhor vai fazer? Ele respondeu: vou tentar salvar a vida da Lisete, mas ela tem que passar a noite aqui no hospital. Voltamos para casa com o guardanapo vazio e o coração vazio também. Antes de dormir, eu pedi a Deus para salvar a Lisete. No dia seguinte, o veterinário telefonou avisando que Lisete tinha morrido durante a noite. Compreendi então que Deus queria levá-la. Fiquei com os olhos cheios de lágrimas e não tinha coragem de dar essa notícia ao pessoal da casa. Afinal, avisei e todos ficaram muito tristes. De pura verdade, um dos meus filhos perguntou: você acha que ela morreu de brincos e colar? Eu disse que tinha certeza que sim, que mesmo morta, ela continuaria linda. Também de pura saudade, o outro filho olhou para mim com muito carinho e disse: você sabe, mãe, que você parece muito com Lisete? Se vocês pensam que eu me ofendi porque me parecia com Lisete, estão enganados. Primeiro, porque a gente se parece mesmo com um macaquinho, né? Segundo, porque Lisete era cheio de graça e muito bonita. Obrigada, meu filho. Foi isso que eu disse a ele e dei-lhe um beijo no rosto. Um dia desses vou comprar um macaquinho com saúde, mas esquecer Lisete? Nunca. Bem, agora descansem um pouco porque eu vou contar uma história tão terrível que até parece filme de mocinho e bandido. É a história de amor e ódio misturado em um só coração. Já descansaram? Bem, então prestem atenção porque essa história de cachorro é terrível mesmo. Não pense que eu estou inventando as minhas histórias. Dou a minha palavra de honra que as minhas histórias não são mentiras, aconteceram mesmo. Bem, prepare-se que eu vou começar. Um amigo meu chamado Roberto tinha um cachorro que se chamava Bruno Barberini de Monte Verde. É um nome comprido para um cão, mas era assim que ele se chamava. Quando a gente queria falar com ele, só chamava Bruno, porque senão o nome ficava enorme. Bruno tinha um amigo, cachorro também, que vigiava a casa do vizinho. Esse amigo cachorro de Bruno chamava Maxi. Eles eram tão amigos que um chamava o outro, convidando para almoçar e botava os dois focinhos no mesmo prato de comida. É claro que Bruno nem Rex falavam, né? Só latiam. E os convites para almoçar na casa do outro era transmitido assim, latindo um pouco, abanando o rabo, ficando parado diante do outro e de repente andando. Então, o cachorro entendia que era seguir o outro e almoçarem juntos. Esqueci de dizer que Bruno Barberini Monteverde tinha paixão pelo dono Roberto e era muito fiel. Bruno não deixava ninguém aproximar demais do dono, pensando que iam atacá-lo. Todas as noites esperava acordado que o dono voltasse e só ia dormir quando ele chegava. Isso eu estou contando para vocês entenderem a tragédia que ocorreu. Um dia, Max estava almoçando na casa de Bruno quando o dono entrou na cozinha. Não se sabe por quê, Max resolveu fazer festinhas no dono de Bruno. E para fazer as festinhas, aproximou-se do dono e encostou na sua perna. Bruno ficou espantado por um segundo, pensou que Max ia atacar Roberto e correu em defesa do dono. Para defender o dono, atirou-se em cima do Max, que não tinha culpa nenhuma. Mas Max, vendo-se ferozmente atacado, reagiu. E o resultado foi uma luta sangrenta. Max tinha mais força que Bruno. Bruno estava sendo estraçalhado. Finalmente,
Roberto conseguiu separar os dois. Bruno estava gravemente ferido e quase já morrendo. Seu coração quase já não batia mais. Roberto levou Bruno depressa para o hospital de bichos. Lá, deram uma injeção para reanimar o seu coração, que estava quase parando. Cuidaram dos ferimentos do corpo e da cabeça e Bruno ficou mais alguns dias no hospital. Até que ficou bom, pôde voltar para casa. Agora pergunto a vocês, o que Bruno fez? Bruno era tão corajoso, mas tão corajoso, que curado dos ferimentos, ele foi atacar Max. Este deu-lhe então a maior surra que se possa imaginar. E dessa vez, os ferimentos foram tão graves que até as orelhas de Bruno ficaram inteiramente rasgadas. Roberto levou-o de novo para o hospital, onde desta vez Bruno ficou quase 2 meses. Quando ficou curado, voltou para casa. E agora me responda, o que vocês acham que Bruno fez? Acertaram. Bruno foi vingar-se e atacar Max. Mas dessa vez ele estava com tanta raiva, que sua força aumentou e ficou diabólica. E ele, enfim, matou Max. Mas no mundo dos cachorros é diferente. Não há polícia para eles irem se queixar. Então os cachorros mesmo resolvem as brigas entre si, fazem o papel de juiz e de polícia e muitas vezes agem como bandidos armados. Os cachorros não se perdoam. O que aconteceu foi que os cachorros da vizinhança ficaram contra Bruno e não perdoaram a morte horrível de Max. Então, para vingarem-se, começaram a cercar Bruno. Bruno já tinha até medo de sair para a rua. Quando saía, ficava muito desconfiado, olhando de um lado para o outro. Afinal, vendo que não acontecia nada de ruim, começou tranquilamente a sair de novo. E foi esse grande erro de Bruno. Uma tarde, ele estava passeando todo sozinho e até lamentando a morte de Max, que era seu único amigo. Estava com muita saudade. Amigo bom a gente não encontra todos os dias. Os cachorros têm uma alma bem grande. Eles até entendem a gente. O mundo dos cães é cheio de amor para dar. E eles dão de graça. Bruno estava triste demais, sentindo falta daquele que ele matara por amor a Roberto. Nessa tarde tão triste, quando não havia prazer em ao menos cheirar as coisas, apareceu de repente na esquina um cachorro. E de repente na outra esquina, mais um cachorro. E depois saíram das casas vizinhas 3 cachorros. Bruno percebeu logo que estava cercado por vários cachorros enormes e fortes. Ele quis fugir, mas não podia quebrar o cerco. Os cachorros formaram uma espécie de círculo em torno de Bruno. E o círculo ia crescendo cada vez mais apertado, até que os cachorros conseguiram encurralar Bruno junto a uma árvore. Os cachorros então, de repente, atacaram de uma só vez Bruno, fazendo eles mesmos justiça, porque, como eu disse, no mundo dos cães, eles próprios encarregam de ser juiz e polícia. Eram 5 cachorrões contra Bruno. Bruno ainda tentou se defender, mas não tinha força contra eles. E aconteceu o que era de se esperar, o pior. Os 5 cachorros castigaram Bruno até ele morrer. E assim é que Bruno Barberini de Monte Verde morreu para todo sempre. Vocês ficaram com saudade de Bruno? Eu também. A história da vida e da morte de Bruno de Monte Verde é uma história de grande amor. Bruno amava tanto Roberto que não permitia que nenhum outro cachorro fizesse carinho ao dono. Também era tão grande o amor fraterno que ligava a Bruno a Max, mas o primeiro amor era de Roberto. Vocês ficaram tristes com essa história? Vou fazer um pedido a vocês. Todas as vezes que vocês se sentirem solitários, isto é, sozinhos, procure uma pessoa para conversar. Escolha uma pessoa grande, que seja muito boa para crianças e que entenda que às vezes um menino ou uma menina está sofrendo.
às vezes de pura saudade, como os periquitos australianos. Conheço uma moça que toca piano muito bem nos teatros. Essa moça ganhou de presente um dia um periquito australiano, só ganhou a fêmea. O pior é que as pessoas que dão um periquito australiano têm que comprar 2, um macho e uma fêmea, que por causa das raças deles são tão amorosos que passam dias se beijando e não podem ser separados. A periquita até adoeceu de tanta saudade do macho dela. Bom, depois de contar uma história um pouco triste sobre a saudade da periquita, quero ficar alegre e alegrar vocês com outra história. Falarei sobre uma coisa muito boa, sobre uma ilha. Vocês gostariam de ter uma ilha só para vocês? Para cada um de vocês, meus amigos. Eu gostaria muito e não tenho. Mas uma amiga minha comprou uma ilha só para ela e os amigos, para eles descansarem. Vocês sabem bem o que é uma ilha? É um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Eu queria que vocês fossem visitar comigo a ilha dessa minha amiga. Vocês poderiam tomar banho de mar, caçar bichos e de noite iam dormir numa rede. Vocês não iam ter medo, porque eu ia dormir no mesmo quarto, protegendo cada menino e cada menina. No mar dessa ilha tem de tudo, todas as espécies de peixes, até cavalo marinho tem. Ver um cavalo marinho nadar é lindo. Até parece com homens e mulher dançando devagar. Gente, ó, a ilustração, que linda. Essa ilha é um pouco encantada. Por quê? Pelo ar sempre novo, pelo capim chamado sapê, que parece cantar ao vento, pela cidade das borboletas. Minha amiga e um grupo de amigos dela estavam explorando a ilha e no meio de um bambual encontraram a cidade das borboletas. Nessa clareira elas vivem, voam alto, voam baixo, voam ao redor de nós. Pequenas, grandes, azuis, amarelas e de todas as cores. Parecia um bailado de borboletas naquele silêncio que só uma ilha tem. O silêncio da ilha é um silêncio diferente. É atravessado pelos sons característicos de habitantes, animais e vegetais. Planta, se a gente pegar de jeito, as folhas parecem cantar e falam com a gente. O quê? Depende de a gente estar triste ou alegre, com fome de beleza e de conversa. Minha amiga comprou a ilha para lá morarem durante um tempo as crianças um pouco tristes que ainda não tinham conversado com plantas e animais. Um cavalo marinho recebeu a minha amiga no banho de mar. No fundo do mar, lá é azul. Todas as outras cores também, por causa dos ouriços coloridos, estrelas do mar e pelas algas que se movem, dando colorido ondulante. Vocês pensam que eu estou inventando? Mas se eu jurar por Deus que tudo isso que eu contei nesse livro é verdade, vocês acreditam? Pois eu juro por Deus que tudo que contei é pura verdade e aconteceu mesmo. Eu tenho respeito por meninos e meninas e por isso não engano nenhum deles. Da ilha também tem cardumes de botos e delfins. Parecem com uma baleia pequena. Os bichos da terra são os pássaros de todas as cores e tamanhos. Também tem na ilha muita cobra e muito lagarto. A casa da ilha fica de portas e janelas fechadas contra mosquito, lagartos e cobras. Tem também manadas de andas. A ilha é tão grande que a dona dela ainda não conheceu tudo. E tem uma parte selvagem que nunca foi explorada. A parte encantada são os brinquedos no mar de noite.
Desde a pesca com luz de lanterna até o mergulho todo iluminado pela fosforescência das plantas do mar. Peçam a gente grande para explicar para vocês o que é fosforescência. As frutas são jaca, caju, cajá, graviola, bananas, e dos coqueiros altíssimos caem cocos à beça, até em cima da gente se não tomar cuidado. Tem também goiabas das brancas e vermelhas e pitangas escarlates. A água para beber foi canalizada com os bambus enormes da ilha. É uma ilha tão encantada que eu teria medo de ficar sozinha de noite na minha rede. Nessa ilha tem todas as espécies de árvores, plantas, frutas e flores. Morar numa ilha para sempre é triste porque a gente não quer separar da família e dos amigos, mas não precisamos morar lá, basta passar o sábado e domingo. Bem, vamos deixar a ilha em paz e voltar para os bichos. Eu tenho uma amiga que tem um cachorro que late tanto e tão alto que já me deu vontade de latir de volta. Eu fico muito ofendida quando um bicho tem medo de mim, pois sou corajosa e protejo os animais. Quem de vocês tem medo, eu cuido e consolo, porque sei o que é que o medo que as crianças têm, porque eu já fui criança. Até hoje, ainda tenho medo de certas coisas. Outra amiga tinha uma cadela chamada Bolinha. Ela era muito normal, mais normal que muita gente, humanos e que muitos cachorros. Era uma mãe perfeita, cuidava sozinha dos filhotes e lambia eles em lugar de dar banho. Quando minha amiga chegava perto, empurrava os filhotes com o focinho para apresentá-los. Bolinha ensinava os filhos a correr e a brincar. Era muito sensível e um pouco nervosa. Percebia longe a chegada das pessoas. Quando as pessoas estavam zangadas, ou ela fazia alguma coisa de errada, encostava-se contra a parede e ficava lá olhando sem jeito. De cavalo, não tenho nenhuma história para contar. E é uma pena, porque cavalo é um animal de grande beleza. Bem, agora chegou a hora de falar do meu crime. Matei 2 peixinhos. Juro que não foi de propósito. Juro que não foi culpa minha. Se fosse, eu dizia. Meu filho foi viajar por um mês e mandou-me tomar conta de 2 peixinhos vermelhos dentro de um aquário. Mas era tempo demais para deixar os peixes comigo. Não que eu não seja de confiança, mas é que eu sou muito ocupada, porque também escrevo histórias para gente grande. E assim, como a mãe ou a empregada esquecem uma panela no fogo e quando o vermelho já se queimou toda a comida, eu estava também muito ocupada fazendo histórias e simplesmente fiz uma coisa parecida com deixar a comida queimar no fogo. Esqueci 3 dias de dar comida aos peixes, logo aqueles que eram tão comilões, coitados. Além de dar comida, eu devia sempre trocar a água do aquário para eles nadarem na água limpa. E a comida não era qualquer coisa, era comprada em lojas especiais. A comida parecia um pozinho horrível, mas devia ser gostoso para peixe, porque eles comiam tudo. Devem ter passado fome igual a gente. Mas nós falamos e reclamamos. O cachorro late, o cão mia, todos os animais falam por sons, mas o peixe é tão mudo como uma árvore. E não tinha voz para reclamar e me chamar. E quando fui ver, estavam parados, magros, vermelhinhos e infelizmente mortos de fome. Vocês ficaram zangados comigo? Então, me dei perdão. Eu também fiquei muito zangada com a minha distração. Mas era tarde demais para eu me lamentar. Eu peço muito que vocês me desculpem. Da agora em diante, nunca mais ficarei distraída. Vocês me perdoam? Gente, esse livro mexeu muito comigo.
porque fala de tudo que faz bem pra gente. Natureza, animais, amor, amizade, perdão, né? E eu indico essa leitura. Um beijo, até mais.